Gilberto fez graduação em Maringá, fez o mestrado no INPA e fez o seu doutorado na PUC do Rio de Janeiro. Ele é um matemático com grandes contribuições ao ensino da matemática. Vai falar por que vale a pena aprendê-lo e usá-lo em matemática. Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado ao comitê pelo convite, tá certo? Eu vou pedir licença para sentar aqui e poder pilotar o laptop. Muito bem. Quem aqui conhece o GeoGebra, levanta a mão, por favor. A maioria. E quem usa? Já é menos, tá certo? Bem, e esses softwares aqui? Cabri, quem conhece o Cabri? Cabri é mais antigo. Sketchpad, Régua e Compasso, o Maple, o Matemática, MATLAB, o MIPED e o Maxima. Bem, são vários softwares de matemática, né? Sendo que dessa lista aqui, tem apenas 2 que são gratuitos, né? O Régua e Compasso, tá certo? E o Maxima, né? Então, nesse cenário de softwares para matemática, né? O GeoGebra se põe como uma excelente opção, né? Então, o meu objetivo na conferência de hoje é justamente mostrar, tentar convencer vocês disso, né? Mas o que é o GeoGebra? Essa descrição aqui foi dada pelos próprios autores do programa, né? O GeoGebra é um software gratuito e multiplataforma de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino. Ele integra geometria, álgebra, planilha eletrônica, gráficos, estatística e cálculo em um único ambiente fácil de usar, né? Então, para quem não conhece o GeoGebra, eu vou dar um curso de 5 minutos, né, do GeoGebra. Então, está aqui a interface gráfica, tá certo? Observe que eu estou executando o GeoGebra dentro de uma página de internet, tá certo? Então, aqui tem a barra de ferramentas. Existem várias ferramentas aí para você fazer várias construções que já estão pré-definidas. Tem aqui o que a gente chama de janela de visualização. Tem aqui a janela de álgebra e tem um campo de entrada, tá certo? Então, isso aí são os elementos básicos do software. Então, vou fazer uma construção bem simples para começar, né? Então, aqui estou com a ferramenta que cria ponto ativada. Então, dou um clique, ele vai criando pontos, tá certo? E aqui já dá para observar da onde o GeoGebra ganhou o seu nome, tá certo? Observe que desse lado direito, na janela de visualização, eu tenho os elementos geométricos. E do lado esquerdo, na janela de álgebra, eu tenho a contrapartida algébrica, né? Então, o GeoGebra ganhou muita popularidade por relacionar ao mesmo tempo, né, essas duas formas de ver o mesmo objeto matemático, né? Vamos criar aqui um segmento. A ligando a B, B ligando a C, C ligando a D, D ligando a A. Ok? Agora eu vou calcular o ponto médio dos lados desse quadrilátero. Aqui. Ponto médio. Então, ponto médio aqui. Ponto médio aqui. Ponto médio aqui. Ponto médio aqui. Fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar o quadrilátero cujos vértices são os pontos médios desse outro quadrilátero. Então, vem aqui. Quero ligar E, F, G, H, I. Esse quadrilátero E, F, G, H desperta algum interesse? Tem algo que chama atenção com relação a eles? O que você diria desse quadrilátero? Bem, olha a diferença entre uma construção com lápis e papel e usando um software dessa natureza, né? Então, se você tivesse feito isso com compasso, régua e compasso habituais, tá certo? É isso aí, você tem um desenho estático e você tem que raciocinar em cima desse desenho estático. A vantagem do GeoGebra é que uma vez feita uma construção, né, você pode gerar vários exemplos. Eu uso aqui a ferramenta da setinha branca, e aí eu posso clicar e arrastar.
Então, uma construção feita uma vez gera muitos exemplos. E aí? Movimentando aqui, vocês teriam alguma conjectura com relação ao quadrilátero EFGH? Um paralelogramo, exatamente. Tá certo? Como que eu sei que é um paralelogramo? Esses softwares de geometria dinâmica são tão poderosos, né, que muitas pessoas acham que é dispensável uma prova, né? Você está olhando e fala, é evidente que é, né? Por que eu preciso de uma prova, né? Então, inclusive, tem pessoas que falam assim, ó, você junta aqui, ó, tem o mesmo tamanho, tá certo? Ok? Bem, o duro é assim, né? De fato é um paralelogramo, você demonstra que é um paralelogramo, aí a pessoa diz, mas não disse, eu já sabia que era um paralelogramo, né? Então, por que que você precisa demonstrar, né? Bom, qual é a demonstração aqui? Demonstração pode ser feita assim, né? Você traça esse segmento auxiliar, que eu vou colocar de azulzinho, uma cor azulzinha aqui, tá certo? Aí, olha para esse triângulo aqui, ó, CBD e CFG. Eles são semelhantes. E qual é a razão de semelhança? Tá certo? Tá aqui 1 para 2, né? Então, por semelhança, eu sei que esse lado aqui é o quê? Metade desse. Tá certo? Agora, olha para o triângulo ABD e AEH. O que eles são? Semelhantes também. Qual é a razão de semelhança aí? De 1 para 2. Então, esse lado aqui tem metade da medida desse lado. Bom, se esse é metade desse e esse aqui é metade desse, então esses lados opostos têm o quê? A mesma medida. Você faz o mesmo tipo de argumentação aqui, usando o segmento auxiliar, e descobre que esse lado tem a mesma medida desse lado aí. Tá ok? Então, uma coisa bacana desse tipo de software, né, é que você pode fazer conjecturas, né? Você implementa, analisa, tá certo? E você tem a vantagem de poder colocar em várias posições. De repente, você poderia estar olhando para uma configuração que seria particular, né? Aquilo vale para aquela posição particular dos vértices. Aqui você gera mais exemplos. Ok? Assim, ops, um segundinho. Vou gerar uma outra construção aqui. Vou tirar aqui os eixos. Tenho esse círculo aqui, tá certo? E tenho esse outro círculo aqui. Então, tem um círculo dentro do outro. Aí eu vou colocar um ponto em cima desse círculo menorzinho aí. Quando você cria um ponto em cima de uma curva, você só pode arrastar esse ponto em cima dessa curva. O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar uma semi-reta, tá certo? Então, quero traçar uma semi-reta ligando o ponto A ao ponto E. Bom, essa semi-reta intercepta o círculo de fora nesse pontinho aqui. Estão vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou traçar o ponto médio desse segmento. Então, venho aqui e traço o ponto médio. Aqui. Observe, quando o ponto E percorre o círculo interior, o ponto médio lá, G, está descrevendo uma trajetória. Posso até habilitar o rastro aqui e observar a trajetória. Estão vendo? Se quiser, eu posso até desenhar essa curva aqui. Tem a opção aqui de desenhar lugar geométrico. Quero o lugar geométrico desse ponto aqui. Pergunta: o que é esse lugar geométrico? O que vocês acham que esse lugar geométrico é? Parece uma circunferência, não é? Então tá certo. Então isso é um dever de casa que eu vou deixar para vocês, né? Será que isso é uma circunferência ou não, né? Tem toda a pinta de ser uma circunferência, né?
Mas será que é? Tá certo? Se for uma circunferência, cadê o centro dessa circunferência e cadê o raio? Se não for uma circunferência, que curva é essa aí, né? Tá certo? Então, um dever de casa para vocês pensarem aí, tá certo? Mas veja, né, como que o software permite, né, estudar e explorar, né, construções geométricas um pouco mais sofisticadas do que aquela que você teria com régua e compasso usuais, né? Muito bem. Existem outras janelas, tá certo? Você tem uma segunda janela de visualização aqui. Então, se você quiser estudar funções do plano no plano, você pode fazer isso, tá certo? Então, aqui 2. Você tem aqui também uma planilha de cálculos. Então, a lá Excel. Essa planilha interage com a janela de álgebra, com a janela de geometria, tá certo? Exibir. Aqui, planilha. E uma novidade da versão 4.2 é essa janela casa aqui, tá certo? Então, aqui tem um mini Maple embutido dentro do GeoGebra, tá certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Então, por exemplo, você pode calcular aí 2 elevado a 100, por exemplo. Calcula, tá certo? Ou se quiser, você calcula 1000 fatorial. Tá certo? Aqui 1000 fatorial. Estão observando que existem vários zeros no final de 1000 fatorial? Então, uma outra pergunta para você pensar para casa, né? Quantos zeros aparecem no final da expansão decimal de 1000 fatorial? Tá certo? A ideia é tentar responder isso sem ter que ficar contando um a um, né? Ou como um aluno meu já fez, né? Copiou isso para o Word, apagou o que não era zero e aí usou o Word para contar os zerinhos, né? Será que dá para saber quantos zeros aparecem no final da expansão decimal de 1000 fatorial sem ter que ficar contando, né? Muitos. Talvez esse comando ajude, né? Mil fatorial. Aqui tem a decomposição em fatores primos de 1000 fatorial. Tá certo? E aí? Oi? 249 zeros. Por que 249 zeros? Porque tem mais 2 do que 5, então 2 do que 5, Isso, 10, exatamente. 249, potência de 5. Isso. Então tem um mini Maple aí, tá certo? Então respondendo a pergunta do companheiro ali, né? Ele calcula derivadas, calcula integrais, tá certo? Então simplifica, né? Põe em evidência, calcula raízes, resolve sistemas, né? Então esse foi uma das novidades dessa versão 4.2 aí. Então observe como você tem vários ambientes integrados aqui, né? No software. Muito bem, vamos em frente. Dá para fazer construções bem interessantes, né? E praticar muita matemática. Aqui eu tenho um círculo de centro na origem, raio 2. E aqui eu tenho um ponto C. Tá certo? Eu vou criar um texto aqui. No texto eu vou colocar o seguinte. Quem está falando é o ponto ali C, tá? Eu estou no interior do círculo. Bom, essa frase é uma mentira para o ponto C aqui, tá certo? Mas é uma verdade quando ele está aqui. Então eu gostaria que essa mensagem só aparecesse quando o ponto C estivesse de fato no interior do círculo, tá certo? O GeoGebra, ele tem o C, tem a condicional, tem um if, com o qual você consegue implementar questões desse tipo. Então eu dito a propriedade desse texto, tem aqui avançado, condição para exibir objeto. Qual é a condição para exibir o objeto, né? A distância do ponto C até a origem, tá certo? Tem que ser o quê? Menor do que 2. Então, x de A é abscissa, x de C é a abscissa do ponto C.
elevado ao quadrado mais a ordenada do ponto C elevado ao quadrado. Isso tem que ser menor do que quem? Que o raio do círculo C ao quadrado. Então, aqui, tá vendo? Parece bobinho, né? Deixa eu mostrar uma atividade mais interessante em cima dessa possibilidade. Aqui eu estou simulando um geoplano no GeoGebra. O que é um geoplano, né? Você tem essas posições aqui da malha e você só consegue colocar os vértices do triângulo sobre essas interseções. Dito de outra maneira, as coordenadas dos vértices aí são sempre o quê? Números inteiros. E observe que o GeoGebra aqui, ele está classificando para mim o triângulo com relação aos lados e com relação aos ângulos. E aí uma pergunta que você pode fazer é, quais são os tipos de triângulo que eu consigo construir no geoplano? Tá certo? Então, certamente eu consigo um escaleno acutângulo, tá certo? Eu consigo um escaleno retângulo e, se quiser, um escaleno obtusângulo, tá certo? Vamos ver isósceles. Será que eu consigo um isósceles retângulo? Tá aqui, tá certo? Será que eu consigo um isósceles acutângulo? Aqui. Será que eu consigo um isósceles obtusângulo? Tá aqui, tá certo? Que triângulo vocês estão sentindo falta na minha exposição aqui? Equilátero. Então aí vem uma perguntinha, né? Será que dá para montar um triângulo equilátero cujos vértices têm coordenadas inteiras? Se tem, aonde que eu coloco aqui as coordenadas dos vértices? Se não tem, não tem porquê. Então tá aí, né? Mais um dever de casa, né? Estou mostrando mais a potencialidade do software do que concluindo as questões matemáticas, né? De fato, não dá, tá certo? Não é possível montar um triângulo equilátero cujo os vértices têm coordenadas inteiras, né? Eu estou colecionando demonstrações para esse fato, né? Já conheço 6 demonstrações diferentes, sendo que uma foi dada por um aluno de Olimpíada, né, usando áreas. Então, a técnica mais simples que tem, né? Você usa aí um argumento de área e mostra que não dá, né? Dá para usar teorema de Pique, dá para usar números complexos, né? Então, uma atividade, né, simples, né, mas que gera perguntas interessantes, né? Se você tiver alguma pergunta, podem interromper, sim, tá certo? Fiquem à vontade para fazer comentários ou interromper. Sim. Todo aluno de cálculo estuda o seguinte problema de taxas relacionadas. Então, deixa eu mostrar um uso do GeoGebra que eu faço nas minhas aulas de cálculo, né? Então, qual é o problema aqui? Você tem uma parede, você tem um chão, você tem uma escada, que aqui eu estou vendo de perfil. Uma extremidade é apoiada na parede, a outra extremidade é apoiada no chão, tá certo? Aí vem um doente verde que puxa a base da escada com velocidade constante, tá certo? Aí você pergunta para os alunos, né? Se o duende verde puxa a base da escada com velocidade constante, o que vai acontecer com essa extremidade aqui? Tá certo? Então, esse é um clássico, né? Todo livro de cálculo tem esse exemplo aí, né? Então, eu ensinava cálculo sem trazer o computador para a sala de aula e depois eu ensinei o mesmo problema trazendo o computador para a sala de aula, né? O que a torcida do Flamengo diz, né? A torcida do Flamengo diz que se essa extremidade está sendo deslocada com velocidade constante, então essa extremidade está andando com velocidade constante também, tá certo? Então essa é a resposta mais frequente. E aí você fala que não, monta lá a equação que relaciona as duas quantidades, deriva, tá certo? E mostra que não é constante, mas mesmo assim os alunos parecem não se convencer
muito desse fato, né? Apesar de você estar mostrando as continhas, né? Então eu criei essa animação, de fato essa animação simples, né? Feita com GeoGebra, em 15 minutos você faz esse tipo de animação no GeoGebra. Mostrar essa animação para os meus alunos mudou, tá certo? Aquele né? Querem ver a animação aí? Olha lá. Então tá aí, ó. Então não é a outra extremidade não anda com velocidade constante, tá certo? E aí vem a segunda pergunta, né? Que em geral os livros de cálculo não falam, né? Tá. Essa base aqui está andando com velocidade constante. Pela animação, né? Você vê que essa outra extremidade apoiada na parede, ela está acelerando. Qual é a velocidade dessa extremidade aqui, quando essa outra extremidade está perto de 10, que é o comprimento da escada? Tá certo? Aqui eu vou exibir para vocês o gráfico de x em função do tempo e o gráfico de y em função do tempo. Então, se vocês observarem, né? Também você faz a conta, né? Você faz a conta e mostra. Oi, vou parar aqui. Quando você olha aqui para t igual a 10, tá certo? A reta tangente, ela está o quê? Vertical. Isso significa que quando t está muito próximo, quando essa extremidade está muito próximo de 10, essa velocidade aqui está indo para onde? Para infinito. E pode? Se você acredita na teoria da relatividade de Einstein, não pode, né? Então, moral da história, esse tipo de exemplo é um exemplo de brincadeira, né? Escadas não caem assim, ou a teoria da relatividade está errada, né? Mas é isso, né? Então, eu uso muito o GeoGebra nas minhas aulas para criar animações, para criar ilustrações, né? Você poder interagir, ver vários exemplos, né? E isso eu faço na minha sala de aula, que é mais fácil. Eu não levo todo mundo para o laboratório. Levar todo mundo para o laboratório é muito complicado, tá certo? Até o tempo de você se deslocar, até o tempo de todos os computadores estarem direitinho, né? Tudo funcionando direitinho. Eu faço como eu estou fazendo aqui agora, né? Eu trago um laptop com um data show para fazer essas ilustrações, né? Ilustrações que são difíceis de serem feitas com quadro e giz, tá certo? Sim, essa é uma outra atividade que eu criei para os meus alunos de pré-cálculo, tá certo? Então, a ideia é tentar criar uma animação que promova o conceito de dois segmentos incomensuráveis. Lembram da definição de quando dois segmentos são comensuráveis ou eles são incomensuráveis? Quando que dois segmentos são comensuráveis? Quando você pode dividir eles numa parte que K sobre B, tendo K e B pertencendo aos inteiros. Entendeu? Alguém entendeu? Segmento. Sim, vai lá. Você pode pegar uma parte, vamos botar dividir o segmento T e o segmento K em partes pequenas, tendo que dividir nos dois, vai dar um número inteiro de partes. O segmento tem que estar certinho. Isso. Tá mirando na linha do gol, tá mirando na linha do gol, tá certo? Deixa eu colocar a definição aqui, né? Então, vejam, tem dois segmentos aqui. Tem o segmento CD e tem o segmento AB, tá certo? Quando que esses dois segmentos são comensuráveis, né? Se existe um segmento, no caso aqui eu estou chamando de W, que cabe um número inteiro de vezes em CD e cabe um número inteiro de vezes em quem? Em AB. Então, essa é a definição de dois segmentos comensuráveis. Se você tem uma unidade que você consegue medir os dois segmentos simultaneamente, o número inteiro de vezes. Ok? Então, observe.
Aqui você tem dois controles. Você tem o N e você tem o M, né? O que que o N faz? O N diz assim, ó, eu vou querer dividir CD em duas partes iguais. Então, o meu candidato à unidade comum é o quê? É uma dessas subpartes aqui, tá certo? Então, eu sempre pego o CD como ponto de partida. Então, eu vou dividir CD em duas, em 3 vezes, tá certo? Então, certamente, W cabe um número inteiro de vezes em CD. É esse o número aqui. Resta saber se esse W cabe um número inteiro de vezes em quem? Em AB. Como que eu controlo isso? Eu controlo isso mexendo em M aqui. Tá ok? Muito bem. Olhe lá. Esse W cabe um número inteiro de vezes em CD. Uma vez. Será que esse W cabe um número inteiro de vezes em AB? O que vocês acham? Pelo olhômetro aí. Aliás, deixa eu tornar isso melhor, né? Alguém gostaria de vir aqui e pilotar o software ao invés de mim? Como um incentivo, quem vier aqui pilotar, pode fazer certo, pode fazer errado, não tem problema, o importante é pilotar, ganha um brinde. E aparece no vídeo do IMPA, vai ficar famoso também. Então, vamos ver, quem se habilita a vir aqui? Quer vir? Ninguém? Ah, muito bem. Vamos lá, você é o? Pedro Paulo. Pedro, vai lá, Pedro. Vamos lá. O mouse está aqui. Então, olha só. Você acha que esse segmento W cabe um número inteiro de vezes no segmento AB? Acho que cabe. Quantas vezes você acha que ele cabe? 4. 4. Então, você clica aqui em M, tá certo? E digita 4 aí. Digitou 4? Agora clica ali, ó, animar. 4 foi pouco, né? 4 foi pouco, tá certo? Então, 5. 5. Animar. Muito bem. E olha só, o programa checa aqui se você realmente conseguiu preencher o número inteiro de vezes aqui. Tá certo? Para ganhar o livro ainda tem que fazer mais uma coisinha, não é tão simples assim. Né? Muito bem. 1 em 5 seriam as únicas respostas possíveis para essa situação? Qual seria uma outra resposta possível? Se eu chamar N de 2, eu posso chamar... Se eu chamar N de 2, eu posso chamar M de 10? Vamos tentar? 2 e 10. Dá um animar. Muito bem. Isso cabe 2 vezes aqui e 10 vezes aqui. Tá certo? O que você está observando aqui são frações equivalentes do ponto de vista de segmentos comensuráveis. Tá certo? Aham, vamos pegar um outro desafio, né? Vamos ver se você é bom de olho. Vamos pegar o desafio de número 3. Já ganhou o livro, tá certo? Fique tranquilo. E aí? Do jeito que tá, W cabe uma vez em CD. Será que ele cabe um número inteiro de vezes? Não. Não, acho que não. Acredito que não. Tá. Então você acha que tem que subdividir o segmento CD? Sim. Em quantas partes? CD em 2. Então vai lá, experimenta aí. Duas vezes. Mas quantas vezes você vai querer colocar? Aí eu colocaria em 5 aqui. 5. Então dá um Enter.
Ou vai animar? Dá um enter. Se você quiser um enter, ele... Ah, é que eu não dei enter aqui. Tá. Vamos ver. Vamos animar? Uhum. Muito bem, estamos indo bem, muito bem. Vamos agora para o desafio 6. Observe agora que o segmento CD tem medida maior do que o segmento AB. Tá certo? E aí? Quem que você vai escolher como N e quem que você vai escolher como M? O N... Chute, né? O N eu chamaria de 4 e o M de 3. Vai lá. Você pode dar um enter aí para ver a divisão, se quiser. Tá. Então, de fato, isso cabe 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Tem que ver se isso cabe 3 vezes aqui, né? Não vai caber não, tá maior. 3-2. Hã? 3-2. 3-2. E aqui você vai colocar 2 no M. Vamos ver. Pode animar? Pode animar. Muito bem. Vamos agora para um bem difícil. Os últimos são os piores. Passa no olhômetro, né? Pois é, pois é. É claro que isso tem limitações, né? Tá certo? Ainda mais se eu começar a colocar segmentos que são incomensuráveis. Na verdade, eu nunca vou conseguir no GeoGebra colocar segmentos incomensuráveis. Por quê? Porque todos os cálculos que estão aí são numéricos, né? Então, se eu entro, por exemplo, com π, GeoGebra não entende π, ele entende uma aproximação de π com 15 casas decimais. Tá certo? Tem esse cuidado aí, né? Mas a minha experiência mostrou que esse tipo de exercício, tá certo? Ajudou a solidificar o conceito de segmentos comensuráveis e incomensuráveis. Só essa ideia de você no olho tentar ver se cabe mais, se cabe menos, tá certo? O programa dando o retorno para você. Vai lá, no olhômetro. Tá 3. Tá 10. Passou um pouquinho. Quase. É, isso. Coloca 7,22. Dá um enter, dá um enter. E agora manda animar. Pois é, ficou muito pertinho, né? Muitos de vocês sabem que 22 sétimos é uma boa aproximação de quem? De π, né? Então aí eu tinha colocado π, tá certo? Muito obrigado. Aqui está o seu prêmio. Obrigado. Aqui, ó. Não quiseram ver, azar de vocês, né? Obrigado. Uma salva de palmas pro colega. Veja, né? Tente fazer isso com quadrigiz. É meio complicado, né? Então, eu acho que existem certas situações onde você criar uma animação, né? Criar uma atividade interativa, né? Tem um efeito muito forte, né? Muito bem. Vamos em frente. Quanto tempo eu tenho? Tá. Eu vou pular esse aqui, tá certo? Isso aqui é uma outra coisa que o computador me ajudou bastante, né? Você tem uma função f de x e tem a função g de x, que é f de x mais 5. F abre parênteses, x mais 5, né? Então, a torcida do Flamengo acha que se você tem um gráfico de uma função e troca x por x mais 5, o gráfico da função sofre uma translação para a direita, enquanto a translação é para a esquerda, né? Tentar mostrar isso com quadrigiz é meio complicado. Então, aqui eu criei uma animação que faz passo a passo, né?
mostrando por que vai para a direita quando você soma 5. De fato, isso também melhorou muito quando eu comparo quando eu fazia no quadro e quando eu usava o GeoGebra, né? Sim, uma coisa interessante do GeoGebra é que você consegue colocar fórmulas matemáticas usando o LaTeX, tá certo? Inclusive, você pode colocar no meio da fórmula elementos que estão variando, né? Então aqui a função é x ao quadrado, aqui ele colocou x ao quadrado. Aqui o n está valendo 1, aqui está valendo 1. Se você muda o valor de n, ele vai lá e altera. Então, para você introduzir somas de Riemann, né? Essa animação simplesinha, você faz em 5 minutos no GeoGebra, tá certo? Ela tem um poder visual, né? Um poder de imagem que é impressionante, tá certo? Se fosse no quadro, de repente você faz com 3 retângulos, talvez faz com 5 e parou, né? Então aqui você consegue fazer com mais e tem um apelo visual mais forte. Sim, olha uma outra atividade que seria muito complicado fazer no quadro, né? Isso aqui é uma demonstração sem palavra. O que essa demonstração sem palavra está querendo demonstrar, né? Aqui, ó. Isso. Posso até colocar aqui, ó, exibir uma dica, né? Então aqui você tem uma figura, né, que está se aproximando de quem, né? De um retângulo cuja altura é quem? É o raio e cuja base é quem? Isso, π vezes o raio. Então, isso tem um apelo visual tão grande, né? E aquela história, né? A comunidade do GeoGebra está crescendo. Você não precisa reinventar a roda, tá certo? Então, existe uma comunidade, existe um banco de atividades que você pode usar, adaptar, tá certo? Então, vai querer explicar, está trabalhando geometria e quer fazer uma demonstração sem palavras com relação à área do círculo, né? Então, use essa atividade. Isso aqui eu fiz, isso aqui faz parte de um conjunto de atividades que eu fiz para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que tenta contextualizar funções trigonométricas no ensino médio. E essa contextualização é via análise de Fourier, né? Mais ainda, né? Você pegar as funções trigonométricas e gerar uma função e pouca volta, porque a gente sabe que a volta precisa do quê? De integral, né? Mas o GeoGebra tem esse recurso, você pode tocar uma função, tá certo? Então, a função é assim, ó, A1 seno de 2K1 πx1 mais C1, A2 seno de 2K2 πx mais C2. Então, você escolhe aqui as amplitudes, as frequências e as fases, tá certo? E pede para ele tocar. Esse som é familiar a vocês? Oi? Exatamente. Não sei se vocês sabiam, mas as teclas do telefone, o som produzido é gerado por 2 senoides, tá certo? Então não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, ó. Nas colunas você tem ali, ó, 1200, 1338, 1447, tá certo? E aqui 897, 770, etc. Então quando você toca, por exemplo, o número 5, você está gerando uma senoide com essa frequência, mais uma senoide com essa frequência. Então, no aparelhinho de celular do aluno, né, ele tem bem perto soma de 2 senoides, né? E a pergunta que eu faço é, por que 2 senoides? Por que teve que criar um sistema de coordenadas, né? Não podia ser linear? 200, 400, 600, 800, né? Por que se decidiu fazer com 2 frequências, né? Com pares de frequências e não uma frequência só?
eu andei procurando sobre isso, né? E uma resposta que eu encontrei é o seguinte: para você não tentar enganar... Imagine que fosse uma frequência só, né? Então você poderia cantar e a sua voz enganar o sistema, tá certo? Se você não é um monge tibetano, você não consegue dar um acorde, você não consegue tocar duas notas ao mesmo tempo, né? No HTM que teve semana passada, um professor me disse que teve um apito americano, tinha um cereal que vinha com um apito, e parece que esse apito conseguia emitir os dois sinais aí e enganar o sistema de telefonia, né? Oi? Isso. Então tá aí, né? O que eu estou querendo mostrar aqui, né? O quanto de recursos interligados você tem disponível no GeoGebra, né? Então você, aqui foi super mão na roda, né? Eu tinha que falar de funções trigonométricas de forma contextualizada. Como em geral você contextualiza funções trigonométricas, né? Mas contextualizado do ponto de vista honesto, né? Esse negócio de roda gigante é meio esquisito, né? Tá certo? Aqui, estudar análise de Fourier, né? Usar funções trigonométricas para estudar sinais, é uma coisa bem forte, né? E aí você pergunta para os alunos, né? Por que você não consegue ouvir x ao quadrado, né? Você pede para o GeoGebra tocar a função x ao quadrado, por que você não ouve nada, né? Sim, também relacionado com funções trigonométricas, né? Esse aqui é um modelo de epiciclos, bolado por Ptolomeu para tentar modelar o movimento planetário, tá certo? Então deixa eu explicar aqui para vocês. Você tem um círculo aqui de centro em S, tá certo? Esse pontinho aqui descreve um movimento circular em torno de S com velocidade constante W1, um movimento circular uniforme. O ponto S, por sua vez, descreve um movimento circular uniforme em torno desse círculo de raio R1 com velocidade angular W1, né? Então, os índices 2 é para esse círculo, o índice 1 para os outros círculos ali, né? E aí, quando você compõe esses dois movimentos circulares, você tem um movimento epicíclico, tá certo? Deixa eu colocar aqui algo mais interessante. E aqui assim, pronto, vamos ver aqui. Então tá aí, ó. Coloquei 3 aqui, saiu 4 pétalas, né? Se eu coloco 4 aqui, saem 5 pétalas, né? Se eu coloco π aqui, o que vai acontecer, né? Não sei se vocês observaram que a curva era periódica, ela se fecha, né? Então... Quase, né? Bem, é um resultado de que esse movimento epicíclico é periódico, é fechado, né? Sem somente ser a razão entre as velocidades angulares, dá um número que é racional. Tá certo? Então, se é irracional, essa curva nunca se fecha. Quer dizer, no GeoGebra vai fechar em algum momento, por quê? Porque, de novo, ele não trabalha com π, ele trabalha com aproximação de π. De fato, se você deixasse π, você nem ia ver que ia se fechar, porque ele ia pintar tudo isso, né? Ia ficar tudo azul, né? Conhece a revista do professor de matemática online? Tá certo? Esse é o logo da revista, tá certo? Muita gente acha que a bolinha ali está descrevendo um triângulo equilátero certinho, né? Mas não é um triângulo equilátero certinho, tá certo? Tem uma curvinha aí, tá ok? Vou até mudar aqui para vocês verem. Então, o que você tem aí é Fourier também, tá certo? Então, o logotipo da revista do professor de matemática online são epiciclos aproximando bem o quê? Um triângulo equilátero,
Ou, se você quiser, bom, é o teorema de Fourier, né? Se você desenha uma curva periódica, né? Certo? Você consegue aproximar isso também com soma de funções trigonométricas. Então você pode fazer uma órbita de um planeta, desenhar qualquer curva lá fechada no céu, tá certo? Então, que tal você desenhar o Batman no céu, né? No YouTube tem um espanhol que com 1000 círculos desenha o Homer Simpson. Você procura lá ciclos no YouTube, ele com muita paciência faz o planeta desenhar o Homer Simpson, né? Aqui um outro exemplo, né? Aparecendo aqui o cosseno hiperbólico. Isso aqui estava na propaganda. Então dá para pilotar uma bicicleta com rodas quadradas? Dá, desde que você faça uma adaptação aonde? No seu terreno, tá certo? Olha aqui. Aliás, olha que interessante, né? À medida que a roda vai ficando mais circular, o chão vai ficando o quê? Mais plano, tá certo? E se você acha que isso é On the invenção... ground floor, the museum's target audience of 4th to 8th graders aren't the only ones lining up to ride the square-wheeled trikes. I'll take the big one if you don't No, mind. that's just fine. I've got more practice Então tá on aí, this one. So se this você is the for em one that I Maryland always e read visitar o about Museu da here. Ciência, Exactly. você pode pilotar so again, aí it's all about that uma surprise in mathematics. bicicletinha com rodas Just, quadradas. roll away. You don't even need to use your hands. Okay. And, Esse aqui é uma aplicação da planilha, tá certo? Então, eu quero fazer o bilhar num quadrado, tá certo? Então, você dá um ângulo θ aqui, aí é aquela história, né? Bate, quica com ângulo de incidência, de saída igual a ângulo de entrada, tá certo? Então, vamos pegar aqui como ângulo arco tangente de meio. Que é isso aí. Você manda animar, encaçapou. Tá certo? E aqui tem tudo a ver com uma planilha, porque cada atacado você pode imaginar como sendo uma recursão, né? Então você no GeoGebra pena para fazer o primeiro passo da recursão, aí você marca na planilha e arrasta, ele gera todos os demais, né? Vamos ver aqui arco tangente de, que tal, 1/7. Tá aí. Tá certo? Para reiniciar. Que tal θ como sendo π sobre 3? E aí, será que encaçapa? Parou aí, né? Aí isso é uma outra situação onde você tem uma manifestação de números irracionais, né? Então, dá para demonstrar que a bolinha aqui vai encaçapar, somente se a tangente desse ângulo θ for um número racional, né? Então, quem fez essa atividade aqui foi a Grazielli, a dissertação Prof. Mate dela era justamente colecionar exemplos de onde, por um número ser irracional, algo diferente acontece, né? Então, um exemplo do geoplano, né? Por raiz quadrada de 3 ser um número racional, você não consegue construir um triângulo equilátero cujas coordenadas são inteiras, né? Os epiciclos e aqui o bilhar, né? Então, aqui eu coloquei mais para mostrar a habilidade da planilha. Sim, isso aqui eu tirei de um livro didático, tá certo? Um livro de ensino médio. O autor diz que essa curva aqui é uma parábola. O que vocês acham? Isso é uma parábola? Tá com cara? Né? Bem, a torcida do Flamengo acha que qualquer cumbuquinha para cima é uma parábola, tá certo? Qualquer cumbuquinha para cima é uma parábola, né? Então vamos ver se é uma parábola mesmo. Posso testar aqui, ó. Vou colocar 3 pontos aqui, A, B, C. E aí tem uma função de GeoGebra que ele calcula qual é a função quadrática, tá certo?
qual é a parábola, que é gráfico de uma função quadrática que passa por esses 3 pontos. Então, é regressão polinomial, a lista dos pontos e o grau. Deixa eu pintar de azul. Aqui, ó. Não tem jeito. Isso não é o gráfico de uma função quadrática. Isso não é uma parábola, tá certo? Aqui ele também diz que é uma parábola. E aí? Como que está o seu senso geométrico, né? Seu senso visual geométrico? Será que isso é gráfico de uma função quadrática? Também não é. Tá certo? Do mesmo livro, ele diz que isso é o gráfico de f de x igual a x ao cubo mais 1. Tem erros grosseiros, né? O gráfico deveria estar passando pelo ponto aqui, né? Vai dar um desconto. Tem um erro que quem faz cálculo sabe que tem um erro aí que é grave, né? Hã? É aqui, né? A derivada aqui deveria ser o quê? 0, né? Tá certo? E não é. Ok? Olha, com o GeoGebra, com um software desse tipo, não tem desculpa para você não fazer um esboço melhor. Tá certo? É claro que quando eu vou e desenho uma parábola no quadro, eu não desenho uma parábola no quadro. Tá certo? Mas num livro, numa lista de exercícios, tá certo? É importante que você zele, né, para que as figuras estejam corretas, né, matematicamente consistentes, né? Aqui, ó, isso aqui eu tirei da internet. Então, é para ilustrar uma lei de Kepler, né, dizendo que o movimento de um planeta é uma elipse onde você tem os focos aqui, né? Você vai ver, essa elipse não está bem desenhada. Ou aqui, né? Ele diz que é o perfil de uma antena parabólica, só que na verdade não é bem uma antena parabólica, né? É uma antena elíptica, tá certo? E isso pode enganar até gente muito experiente, né? Tem essa logomarca da MAA, tá certo? Por anos essa figura estava errada, né? Porque essa figura não é o desenho de um icosaedro nem em projeção em perspectiva, nem em projeção em paralela. Então, um Grumbal que olhou para isso e falou, não, isso está errado, né? Corrigiram depois, né? Embora aqui a gente tem que dar um desconto, né? Se você não é Eduardo Wagner, você não consegue desenhar com tanta precisão assim, né? Mas nos dias de hoje, com softwares, né? Você consegue fazer ilustrações, você consegue produzir o seu próprio material didático, né, de forma consistente, né? É muito frequente você ver alunos, né, fazendo o trabalho escolar, né, tem que fazer um trabalho ali, né, para entregar, tem que fazer um gráfico, tem que colocar uma figura, o que o aluno vai, né? Vai lá para a internet, pega a primeira figura que tem, copia e cola, né? Enquanto que você, primeiro, não tem garantia se aquela figura está correta. Segundo, você podia usar um software como o GeoGebra para fazer o desenho matematicamente consistente, né? Então tá aí, né? Ó. O GeoGebra exporta para JPG, PNG, EPS, PDF, PGF. Então quem usa Beamer, né? Você pode fazer um desenho no GeoGebra e usar todo aquele recurso, né? E ficar mostrando uma parte do gráfico de cada vez. A lá Beamer, né? Então não tem desculpa, né? É claro que toda tecnologia tem suas limitações, né? Na verdade, todos os desenhos que você faz estão errados, né? Tá certo? O gráfico de 1 sobre x não tem espessura, tá certo? Então, se você não tem consciência da sua tecnologia, né? Uma pessoa desavisada pode achar que o gráfico de 1 sobre x tem infinitos pontos de interseção com o eixo x, e não tem, né? Tá certo? Isso acontece porque você está usando uma espessura grossa, né? Todos os desenhos são errados, mas alguns deles são úteis, né? Sim, deixa eu falar um pouquinho da comunidade, né? Então, uma coisa que eu acho interessante
com relação do GeoGebra, com relação aos outros softwares, né? Primeiro, ele é gratuito. Então, isso já é uma vantagem enorme. Segundo, é a comunidade que está em volta dele, né? O autor do GeoGebra se preocupou em, mais do que disponibilizar o software, promover uma comunidade em volta dele, tá certo? Porque muita gente usa Windows, né? E não usa Linux. Porque se você tem uma dúvida de Windows, a probabilidade de você encontrar uma pessoa perto que responda a sua dúvida de Windows é muito maior do que alguém de Linux, tá certo? Então, mais ou menos a comunidade vai e direciona para onde você está querendo ir, né? Então, realmente oferecer apoio, ter uma comunidade no uso do GeoGebra, né? Promove o uso do software. Então, como tem o YouTube, a equipe do GeoGebra criou o GeoGebra Tube, tá certo? Então você faz as suas construções e disponibiliza aí, tá certo? Então é tudo gratuito, né? É Creative Commons, você pode usar, adaptar, desde que cite a fonte. Então tem mais de 35 mil construções no GeoGebra Tube. O manual, né? O manual é online, então tá aí o GeoGebra Wiki, né? Aliás, estamos precisando de voluntários para traduzir esse manual, tá certo? Então, é uma coisa assim gigantesca, né? Traduzir a interface gráfica do programa já é uma coisa não trivial. E traduzir o manual, então, precisamos de colaboração, né? Quem tiver interessado, entre em contato com a gente, né? Tem o fórum, né? Então, se você tem alguma dúvida, observação, achou um defeito no software, tem uma sugestão, então você tem um fórum onde você pode registrar a sua sugestão, a sua dúvida. Isso é uma outra coisa fantástica, né? Porque eles realmente ouvem a comunidade. Então, se você está usando e está sentindo falta de algum recurso, né? Se de fato isso é uma coisa assim que ajuda muito, né? Eles vão e implementam. Já dei várias sugestões que foram atendidas pelos programadores, né? Então, isso também cria uma memória, né? A sua dúvida já pode ter sido perguntada antes, você entra aí e dá uma procura, você consegue tirar a sua dúvida, né? Outra coisa bacana que eles fizeram são esses institutos GeoGebra, tá certo? Então, a ideia é criar parcerias locais. Então, se você tem na sua universidade, na sua escola, né? Você tem um grupo de pessoas que usa o GeoGebra e gostaria de ajudar a sua comunidade local com relação ao GeoGebra, você faz o quê? Você cria o seu instituto. Então, institutos diferentes têm objetivos diferentes, né? Sendo que a principal é oferecer apoio, oferecer suporte à comunidade local, né? A vantagem de você ter um Instituto GeoGebra, digamos assim, né? Por que eu faço um Instituto GeoGebra? Por que eu monto um, né? Que você tem um contato direto com o pessoal, tá certo? Com a equipe lá na Áustria, né? E quando você dá um mini curso pelo Instituto GeoGebra, isso vem com uma certificação, né? Do Instituto GeoGebra, né? No Brasil nós temos 6 institutos, o do Rio de Janeiro fica lá na Universidade Federal Fluminense em Niterói, né? Então a gente tem demandado muito esforço na tradução da interface gráfica, tá certo? E na produção de vídeos tutoriais para a pessoa entrar lá na internet e aprender o básico do software, né? Uma coisa que realmente está faltando na comunidade de língua portuguesa, né? Português do Brasil, é traduzir aquele hipermanual, né? Então tá aí a equipe, tá certo? O autor aqui é o Marcos, tá certo? E o programador líder é o Michael, tá certo? O curioso do programador líder, o Michael, que ele é professor de escola secundária, né? É um professor de escola secundária de matemática e é o chefe aí da parte de programação do GeoGebra. Tá aí a outra parte da equipe, uma equipe grande, tá certo? Qual é a novidade? Deixa eu te contar as novidades, né? Então, em agosto, vai ser lançada oficialmente a versão 4.4, e a característica dessa versão 4.4 é que vai ser realmente multiplataforma, né? Então, quem tem um tablet vai poder usar uma versão nativa
né, rápida do GeoGebra para tablet. Então, meu tablet está aí, eu já instalei uma versão beta aí. Então, vai ter para iPad, etc. Né? Então, bom, isso por quê, né? Porque Java está morrendo, né? Então, Java e Flash está em declínio, a onda tecnológica do momento é HTML5. Então, para ver como que eles ficam atentos, né? Já está tendo toda uma vertente de migrar o GeoGebra que está escrito em Java para HTML5, né? A versão 5, que deve sair no final do mês, deve incluir a versão 3D, certo? Você vai ter o GeoGebra com capacidades 3D e a linguagem de programação Python, né? Uma reflexão que eu deixo aqui é com relação ao seguinte, né? Muitos cursos de licenciatura ainda fazem com que os alunos de licenciatura, né, aprendam Fortran, Pascal, OC e para nisso, né? Eu não sei se com um software com tantas possibilidades, né, gratuito, se não é hora de pensar em algo mais direcionado mesmo, né, algo que possa ser usado mais diretamente na prática do futuro professor, né? Então é isso aí, esse é meu endereço na página na internet. Temos um grupo no Facebook, é só procurar lá GeoGebra Brasil, e eu agradeço a presença e a atenção de todos, né?